Olá, gurias! Então, vamos continuar hoje com a nossa semana do autoconhecimento. Por que é importante saber de processamento de informação ou processamento cognitivo? Porque o nosso processamento de informação ou processamento cognitivo é a forma que a gente percebe o mundo. E a partir desta forma que a gente percebe, a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então, entendendo o nosso processamento da informação, a gente consegue mexer nele a partir da emoção, do pensamento, do comportamento, e a gente pode mudar o jeito que a gente vê o mundo e que a gente percebe as coisas ao nosso redor. Por isso que é tão importante, ok? Então, ontem a gente falou daquelas emoções que inundam. Ou seja, o que a gente disse? O nosso processo de informação, ou seja, a forma que eu vejo o mundo, quando eu tô emocionada, ele é contaminado por essas emoções. Contaminado é uma palavra forte, ele é inundado por essas emoções. Ou seja, eu posso estar super aqui concentrada, fazendo as minhas coisas, se acontece algo que me chama emocionalmente, é possível que inunde e eu perca uma porção de coisas nesse processamento, nesse momento, e vire só emoção. Certo? Eu pedi pra vocês me contarem ontem e hoje vão a partir daí. Então, quando a emoção inunda, o que a gente tem que poder ter para poder voltar a si e para poder se organizar é um bom processamento de informação, e nele significa a gente poder conhecer bem os nossos pensamentos. O que é o pensamento? O pensamento é como se fosse aquela voz mental. É como se fosse aquilo que eu narro a vida ou narro a mim mesma. Certo? Não precisa ser alto, a narrativa interna. Isso é meu pensamento. Por exemplo, olhei para a mesma tela, me subiu uma emoção, empolgação. Quando a emoção desce um pouquinho, porque a excitação vai lá em cima com a emoção, quando ela desce um pouquinho, eu consigo processar e colocar em palavras isso que eu senti. Ou pelo menos eu penso que consigo. Então, isso é o meu pensamento. É aquela voz interna e é o jeito que eu narro a vida. A gente fala em terapia cognitiva que tem dois tipos de pensamento, né? Os nossos pensamentos conscientes, que são esses que eu tô já identificando e contando para vocês, e tem um outro tipo de pensamento, que são os pensamentos automáticos. O que são eles? São aqueles pensamentos que eles não estão disponíveis para nós de forma consciente, mas que eles inundam de uma certa forma o nosso discurso. O que eu tô querendo dizer com isso? Que esses pensamentos são o que formam, são o que formam o nosso óculos que a gente enxerga o mundo, o nosso viés cognitivo. Eles demonstram aquilo que a gente pensa da gente, do mundo e dos outros. É como se fosse meu viés de interpretação do mundo, entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que na minha crença interna eu tenho que eu sou muito importante, provavelmente eu vou ter pensamentos automáticos que permeiem a minha atitude, já me induzindo a pensar que eu mereço, por exemplo, uma atenção especial. Por exemplo, se eu me acho importante e eu chego na casa de alguém e a pessoa não me dá muita importância, aquilo pode me gerar uma emoção, raiva, por exemplo, e eu posso ficar muito chateada pensando que a pessoa não sabe quem eu sou. Entenderam? Então, o pensamento é o que junta as nossas narrativas e, em geral, ele tem uma raiz. Essa raiz se chama crença central e é como se fossem saindo dela alguns galinhos que vão mostrando as nossas crenças intermediárias e os nossos pensamentos, ok? Então, pensamento automático são aqueles pensamentos que não estão acessíveis conscientemente, né, à nossa cabeça, mas que permeiam as nossas ações, ok? Eu queria que vocês me contassem hoje se vocês se dão conta ou reconhecem algum pensamento automático de vocês. Qualquer um, certo? Me contem aqui embaixo, tá bom? Um beijo, vem com a gente, vem ser rendeira.